Vamos lá. Então, vamos começar com outro assunto primeiro. Vamos falar um pouquinho sobre o Adaptative Cards que a gente estava conversando. Na semana passada, a gente começou um pouquinho a falar sobre isso, que era, na verdade, 2 semanas atrás, a gente começou a estudar o Power Apps Cards. Então, a ideia foi como a gente trabalhar com cards, Adaptative Cards dentro do Power Apps, e a Microsoft criou esse recurso para você criar cards dentro do Power Apps. E aí, na semana passada, a gente começou a estudar uma coisa interessante, que foi o recurso de um cenário que eu tenho hoje, que é eu gerencio uma equipe e eu preciso confirmar com essa equipe, uma vez por semana, se a alocação dessas pessoas ela está de acordo. E aí eu queria mandar um card para as pessoas, ao invés de ficar mandando mensagem perguntando, eu queria mandar um card, esse card chega para a minha equipe e a minha equipe responde direto no Teams, concordo, não concordo com as atividades que estão planejadas para a semana que vem, e eu receber um feedback. Então, na semana passada, a gente começou a fazer o desenho desse card. A gente conseguiu fazer o desenho junto, e agora a minha ideia era a gente integrar um pouquinho. Então, como a gente fazer com que isso aí realmente vire dado e salve em algum lugar, ou me mande um e-mail, não sei, a gente vai ver ali o que dá para fazer junto, tá? Então, de novo, esse é um modelo que a gente está estudando junto. Não implementei nenhum projeto real ainda, mas é uma forma da gente estudar e ver junto como que funciona. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí a gente vai mexer com esse cara. Eu estava até testando aqui o... Deixa eu deixar copiado. Esse e-mail que eu quero testar depois com esse usuário. Esse usuário vai ser para quem eu vou mandar o card. Então tá aqui o nosso card. Vou dar um zoom para aumentar um pouquinho para vocês verem melhor. E a gente tem o nosso card aqui, então, para trabalhar. Então, lembrando, só recapitulando, quem não assistiu ainda, volta lá depois, semana passada, como que a gente fez chegar nesse card aqui, mas a ideia foi, eu tenho um array que mostra as minhas atividades, então se eu der um play aqui, então, save and play, porque eu acho que eu estava testando alguma coisa ali, eu estava colocando um array que mostraria todas as minhas atividades, e aí depois a gente pode integrar esse array de atividades para poder essas informações virem de algum cadastro, dentro de uma tabela minha do Dataverse, por exemplo, para listar as minhas atividades e aí eu disparar esse card para alguém da minha equipe. Provavelmente na sessão de hoje, a gente ainda não vai fazer isso de automaticamente mandar pelo Power Automate, mas a minha ideia é fazer isso em breve, talvez na semana que vem a gente já tenha isso. A ideia hoje é como a gente capturar a informação, então como ter uma ação a partir do momento que a gente salva ou que a gente submete. Então, vou dar um play aqui, vamos ver se vai abrir certinho. Então, esse aqui é o exemplo do nosso card. Beleza? Então, como tem um array de tarefas, ele está mostrando as 3 tarefas aqui para mim. Na vida real, a gente provavelmente vai fazer uma listagem, vai pegar essas tarefas de algum cadastro que a gente tem de tarefas e vai disparar para pessoas da nossa equipe. Então, o que eu queria fazer agora? Eu queria que quando a gente clicasse no botão de enviar, ele faça alguma ação. Então, o que eu já sei? Eu já sei que tem ações que a gente pode fazer com o PowerFX. Eu sei que não são muitas ações, mas a gente consegue fazer algumas ações. Então, vamos dar uma olhada junto no que dá para a gente fazer. O onSelect, se você está acostumado a usar o Power Apps, o Canvas, a gente tem a função onSelect. A função onSelect, pelo que eu vi aqui na semana passada, ela chama verb, que é o que vocês estão vendo ali no cantinho esquerdo. A gente tem essa função verb, que é o que vai trigar alguma ação. E aí, pelo que eu vi, a gente tem alguns possíveis recursos. A gente não tem muitas fórmulas que a gente pode executar. Na verdade, a gente tem essas duas, por enquanto. Collect e o set. O collect ele vai adicionar dados num data source e o set ele vai setar uma variável. E essa variável ela é uma variável global. Então, ela é quem vai setar, se a gente tiver alguma variável, ela vai setar esse valor dentro dessa variável. Pelo que eu vi, o collect ele vai fazer meio que a mesma ação que a gente faz no patch ou no collect dentro do Power Apps Canvas. Tá? A diferença é que a gente vai ter que definir qual é o dado, qual a coleção ou a fonte de dados.
Então, se a gente fosse fazer um teste aqui, olhando para a documentação, ó, a gente também tem algum recurso aqui, ó. Default isn't supported, então na hora de criar uma coleção, a gente vai ter que já dar o tipo dela, qual é o data source, e quais são os campos que a gente está esperando. Ele já está falando para a gente aqui. Outra coisa é que ele também está falando de delegação. Então, tem potencial problema de delegação. E quais tipos de campos do Dataverse ele não suporta. Então, primeira coisa, não dá para a gente salvar direto no SharePoint. A gente teria que salvar no Dataverse, e aí nesse Dataverse, talvez a gente fazer, se você quer salvar essa informação no SharePoint, algum trigger para poder salvar lá no SharePoint através do Power Automate. Então, o Dataverse é a única fonte de dados que a gente consegue conectar. Isso já dá para a gente ver logo de cara, quando a gente clica aqui em Data e clica para adicionar dados. Você vai ver que a fonte de dados é ou o Dataverse, ou Outlook, Groups e Users. Provavelmente o Groups e o Users é para a gente identificar se o usuário, qual usuário que é, se ele tem permissão, alguma coisa do tipo. O Outlook talvez seja para a gente conseguir mandar um e-mail para alguém, estou supondo. E o Dataverse é para a gente tanto buscar dados quanto salvar dados. Tá? Então, na prática, o que eu queria fazer aqui junto com vocês? É a gente fazer um exemplo, eu vou criar uma tabela para a gente coletar esse feedback. Então, vou criar uma nova tabela aqui. Esse aqui é o novo modelo de criação de tabela, que dá para criar com o Copilot, se quiser. Mas eu não vou querer, não. Eu quero criar um negócio mais simples. Então, a tabela aqui, eu vou colocar feedback tarefas. Ó, sempre lembrando que na hora que a gente está criando tabela no Dataverse, a gente identificar... E aqui eu estou criando fora de solução, tá? Não é o padrão também, não. Não é o ideal. Deixa eu trocar o primary column aqui para colocar o nome de uma coluna decente. Então, vai ser atividade. Aí, nome de campo, coloca minúsculo. Essas coisinhas para ficar mais bonitinho. Feedback tarefa. E aí eu vou colocar uma nova coluna aqui que é concordo, que vai ser sim ou não. E aí talvez eu vou querer um campo lookup na users. Eu não vou poder colocar. Queria criar um campo lookup. Eu vou ter que colocar relacionamento daqui a pouco. Vou salvar primeiro essa tabela. Não quero Copilot, vou dar um save no exit. Para ser mais rápido essa criação de tabela, hein? Esse Copilot faz o negócio ser mais devagarzinho. Não dá pra ser em 5 minutos a criação, Copilot. Desse jeito o Copilot não está ajudando a gente a criar aplicativos em 5 minutos. Beleza. Feedback tarefa. Eu queria criar agora uma coluna usuário que eu vou relacionar com a tabela de users. Que aqui não chama users porque esse ambiente meu tá em... Não, é porque esse ambiente aqui tá em dinamarquês, cara. Então é Brugger. É Brugger. Assim que é bom, gente. A gente vai, vocês vão aprendendo dinamarquês junto com a gente aqui também. Tá achando o quê? Que é multilanguage. Beleza. Simplão, eu tenho uma tabela. Agora o que eu quero fazer é vir aqui em adicionar dados. Eu vou colocar Dataverse. Enquanto está criando a minha coluna aqui.
E eu vou tentar selecionar essa minha tabela de feedback tarefa. O que eu quero fazer é simplesmente criar um registro lá, assim que eu der o feedback. Então, vai conectar com a minha conta no Dataverse. E aí eu vou ter que escolher a tabela. Não é feedback que eu estou chamando, é feedback tarefa. Então, ele ainda não reconheceu. Carregar de novo aqui para ver se é isso. Ou se eu criei no ambiente errado. Criei no ambiente errado, gente. Parabéns, Douglas. Agora eu vou criar a tabela no ambiente certo, porque eu criei no ambiente errado. E aí fica a dica aí para vocês verem o ambiente que você está. Esse aqui está no ambiente demo, esse aqui está no ambiente System Administrator. Por isso que deu errado. Não, eu quero criar uma tabela no jeito normal. Não quero ficar criando tabela com layout novo, não, que o layout novo demora. Vou criar uma solução. Dentro dessa solução, eu vou criar a tabela feedback tarefa de novo. Bom que a Microsoft está mudando as coisas, hein? Agora ele mudou. Esse menuzinho não era desse jeito, não. Era New Table aqui, o nome. Feedback tarefa. Aqui eu vou chamar de atividade. Atividade. E a tabela feedback tarefa. Beleza. Vai criar a tabela para mim. E vamos criar uma coluninha aqui de usuário. E aí falta depois criar a tabelinha de concordo ou não. Aqui a coluna chama user. Uma dica que eu dou também para vocês, para quando estiver fazendo coisa com Dataverse, é assim, o ideal é tudo ser em inglês, tá? E aí vocês traduzem só, tem um arquivo de tradução e aí traduz para português, caso vocês forem trabalhar com isso. Não crie as coisas em português, porque depois vai ficar mesclado. Se o ambiente foi criado em inglês, e também os campos que são padrões da Microsoft, eles vão ser criados em inglês, e aí vai ficar misturado o que é inglês e português igual está aqui. Aí vai ficar meio ruim no futuro para dar manutenção, tá? Então, a minha dica é criar tudo sempre em inglês e depois traduz. E aí eu concordo que eu vou colocar como sim e não. Beleza, agora eu já tenho. Agora eu posso vir aqui em dados, fonte de dados. E agora é para eu ter essa tabela feedback tarefa disponível para mim. Beleza, feedback tarefa está aqui. Beleza, conectei. Então vamos tentar fazer agora vamos ver, tem o patch aqui, feedback tarefas, e aí eu crio o registro. Então a atividade vai ser, na verdade a gente teria que fazer um for all, para todos os itens que tiverem na tabela. Será que é o registro? Que a gente tem uma fonte de dados em algum lugar aqui que a gente colocou semana passada. Table cell. Foi na row? Onde que a gente colocou? Row 2, Vamos tentar criar só um registro para a gente ver como que funciona. Teste. Aí, a próxima informação eu concordo.
Aí eu vou pegar o dropdown 1. Não tem um selected? Não tem, gente. Será que ele é limitadão assim mesmo? Se ele for limitadão assim, eu vou ficar triste, cara. Vamos ver se a gente consegue pegar. A gente não consegue pegar. Como concordo, sim. E aí o usuário, vamos ver se a gente consegue pegar o user.id. Isso aqui eu sei que a gente consegue fazer. Então se a gente fizer assim, value, ele vai aceitar. Então o que esse user.id aqui faz? Ele pega o usuário atual, .id, coloca nesse campo value e dentro do usuário. Aí vamos ver se ele vai aceitar o salvar desse jeito ou se ele vai reclamar. Ele está reclamando de alguma coisa, mas ele não está falando o quê? Vamos ver se é o campo de usuário. É o campo de usuário. Então aqui, na verdade eu vou ter que fazer provavelmente assim, lookup. Daí eu vou ter que colocar a tabela de usuários aqui também. User. Não, tem tabela de user aqui. Então eu vou fazer um lookup na users. Aí a condição vai ter que ser Azure Objective ID igual a user.id. O Azure Objective ID é um ID do item. Cada usuário tem um ID único dentro do seu tenant. Esse ID é exatamente esse ID do usuário aqui. Aí ele está falando que a gente precisa comparar grid com grid, então eu tenho que converter esse texto aqui para grid. Beleza, agora ele não está reclamando mais do patch. Agora dá para a gente fazer um teste. Vamos salvar aqui. Vamos dar um play para ver se vai funcionar. Deixa eu deixar minha tabela aberta. A gente consegue ver. Pã. Patch single record is invalid for table records with no primary key. Essa tabela tem primary key, por que ele não aceitou? Talvez a gente não possa usar o patch, a gente vai ter que usar o collect. Tá carregando aqui. Ele não deu nenhuma mensagem porque a gente não fez da mensagem, mas uma coisa que dá para fazer que é legal é que como é um adaptative card, a gente pode setar uma variável. E quando setar essa variável, troca esse card aqui para uma mensagenzinha de sucesso. Isso fica legal. Isso dá para a gente fazer depois para melhorar a nossa solução. Agora, vamos ver se salvou o dado aqui na nossa tabela. Ó, salvou o teste, concordo sim. E o usuário pegou o System Administrator. Legal. Então, quer dizer que se eu mandar esse card para alguém, uma coisa que a gente pode testar é se vai funcionar. Deixa eu copiar aqui e mandar para essa Renê. E aí eu vou logar com a conta da Renê aqui. Já compartilhei a outra tela com vocês. Mas eu vou logar na conta dela para a gente poder testar se vai funcionar. Eu responder com outro usuário. Mas vocês viram que já cadastrou. Coisas que a gente precisa descobrir ainda é como pegar, toda vez que eu editar aqui esse campo, eu conseguir pegar essas informações. E também fazer um for all para os registros, porque na verdade o que acontece? Pelo que eu estou vendo aqui, como a gente tem as table rows e eu tenho uma tabelinha, se eu fizer um for all assim, eu poderia pegar o thisRecord.nome
E aí eu conseguiria salvar. Então, ó, o que eu fiz aqui agora? Eu estou falando para cada item desse array, então, um item, 2 itens, 3 itens, cria um registro nessa feedback tarefas. Que daí, na verdade, o que a gente estaria fazendo é, ao invés de a gente ficar colocando na mão esse array, isso aqui vai vir de algum lugar, de alguma tabela, e essa ação aqui, o for all, também vai vir de alguma tabela. Mas ainda não sei se é o mais ideal, né? Porque a gente talvez vai ter que ter alguma ação aqui. Eu não sei se tem alguma ação no data. Não parece ter nenhuma ação aqui no dropdown. Eu queria fazer para que quando a gente selecionasse o concordo, discordo, ele setasse o valor e aí a gente conseguisse salvar esse valor. Tá? Mas isso aí a gente vai testar e vai descobrir junto. Mas olha agora, do jeito que eu fiz com o array e o for all, olha o que vai acontecer. Deixa eu deletar esse registro aqui. Agora é para ele salvar 3 registros dentro da minha tabela. Um para cada atividade. Eu fiz o for all e beleza. Deixa eu ver se já logou aqui com... Eu vou ter que... Vou ter que conectar a outra conta aqui, mas eu estou conectando já. Ele está pedindo para fazer autenticação com o MFA. Só para a gente testar se aquele user.id está funcionando. Aqui ele já funcionou, ele cadastrou com o meu usuário, mas eu quero garantir que quando a gente mandar isso aí para alguém, e essa pessoa responder no Teams, vai pegar com o usuário certo. Que aí vai ficar um cenário legal. Tem que pegar com esse usuário da René. Porque daí vai ser exatamente o cenário que a gente precisa. Eu mandei para alguém da minha equipe, e essa pessoa da minha equipe recebeu via Teams e respondeu, e eu consigo pegar o feedback de que foi ela que respondeu. Aí depois a gente vai ter que descobrir como fazer a parte de cada item da tabela. E eu vou tentar fazer isso durante a semana para já trazer na semana que vem isso, pelo menos algumas coisas para a gente ver se vai dar certo ou não. Beleza, agora eu já loguei aqui. Deixa eu compartilhar minha outra tela. Agora eu estou compartilhando a tela como a Renê acessando. Então, aquela pessoa que eu mandei o card. E ela é para ela ter recebido no Teams esse card bonitinho aí para responder. É para ter até 2, porque a gente já tinha mandado um antes. Então, ó, o System Administrator mandou para a gente o card. E ele mandou um outro card aqui. Deixa eu ver se ele vai renderizar ou eu preciso clicar. Na semana passada a gente testou isso de mandar o card, e ele só mandou o cardzinho e deixou o cardzinho bonito, não foi? Isso, mas mandou o link direto. Aí Mas demorou um aqui eu mandei. pouquinho e depois apareceu. Não, demorou um pouquinho e depois apareceu. Deixa eu copiar de novo e mandar de novo pra ver se... Eu quero o cardzinho. Mandar só link pro cara clicar não vai ser legal. Eu quero... Something went wrong. Mesmo Top. porque é cartão adaptável, né? Não é link adaptável. Tipo, link por link. Ah, beleza, agora acho que vai. Beleza. O penúltimo eu recebi com erro, o próximo é pra vir certo. Eu deletei. Try again. Famoso link adaptável. Vamos É. mudar o nome da live. Links adaptáveis para fora. Deixa eu ver, mandei mais um. Alguma coisa está errada. Vamos ver se é. Será que eu tenho que Permissão, alguma coisa assim. compartilhar? Eu tava pensando. Mas o primeiro foi? Então é estranho o primeiro ter ido e os próximos não. Deixa eu ver se eu tenho que compartilhar alguma coisa aqui. Não tem nada de share aqui não. Talvez é porque a Renê não tem acesso nas tabelas? Talvez. Deixa eu dar acesso para ela nas tabelas e a gente vê. Porque o primeiro cardzinho não tinha acesso a tabela nenhuma. Então pode ser isso. Eu vou dar acesso para ela aqui no ambiente do Power Apps.
pra gente ver se é isso. Aí é um ponto legal da gente saber também, porque a gente tem que saber quais permissões a gente vai poder dar para as pessoas, né? Então, René, vocês não estão vendo, mas eu estou dando permissão para ela dentro da administração do Power Apps. Eu não vou compartilhar, senão vai demorar eu compartilhar e descompartilhar. Só um minutinho, vou dar acesso para ela aqui. Por enquanto eu vou dar o acesso master, que é System Administrator, mas não é o ideal, tá? O ideal é sempre a gente dar a permissão mais relevante para o cara. Agora eu vou dar um try again para ver. Beleza, era isso. Então, ó, a gente já sabe que tem permissionamento de tabela. Se você não tiver acesso à tabela, ele não vai listar. Agora, E quando eu clicar em outra enviar... coisa, Douglas, que é importante, essa permissão de Dataverse também pode levar algum tempo. O Douglas alterou ali e alterou na hora. Mas pode Tá levar rapidinho, até né? 1 hora, dependendo do ambiente que você tiver. Isso aí. Beleza. Então agora, posso dar um enviar. A gente não está fazendo nada, ele só enviou. Então ele não está dando mensagem de sucesso nem nada, coisa que eu, como eu comentei, a gente pode fazer isso funcionar melhor depois. Mas olha aqui que legal. Agora deixa eu descompartilhar e compartilhar novamente a outra tela. Agora a gente teve outros registros, ó, foi criado agora há pouco. Deixa eu esconder isso aqui, ó, foi criado agora há pouco. E o campo usuário pegou a René. Então a gente já sabe que user.id fazendo aquele lookup, ele funciona. O que é legal, dá para a gente saber exatamente qual que é o usuário que fez aquela ação, que respondeu aquele cardzinho nosso. Então legal, a gente já tem agora um card que lista as atividades e quando eu dou um enviar ele cadastra. Ele ainda não está dinâmico, então não está pegando as informações que eu estou preenchendo da forma que eu quero, mas pelo menos ele já está enviando o card pelo Teams, pegando a resposta e salvando essa resposta numa tabela. O que é legal? Salvou essa informação na tabela, a gente pode criar fluxo a partir daqui. Ah, manda uma notificação para o Douglas, manda para um fluxo de aprovação, enfim, aí vai dar nossa lógica depois para deixar isso aí melhor. Beleza? Pergunta aqui do João. Alguma diferença de criar assim das outras maneiras de desenvolver o card, programando pelo site da Adaptive Cards.io? Não, João, a diferença é que não tem todos os recursos, tá? Então você pode fazer o design lá pelo adaptivecards.io e colar aqui dentro do card. Então na hora que você vem aqui nesse JSON, eu posso editar esse JSON por aqui. E se você copiar de lá e colar aqui, ele vai reconhecer. Só que vai ter potencialmente alguns recursos que não vão estar disponíveis, porque esse card é um card feito por Power Apps, então ele não tem todos os recursos que o Adaptive Cards tem. Mas dá sim para fazer lá pelo layout do adaptivecards.io e colar aqui. Mas você tem os mesmos recursos, visualmente falando, você também tem os mesmos recursos. Eu usaria lá mais para criar como um template, pegar o template de lá e colar aqui depois. Beleza? Então, galera, na semana que vem eu já vou tentar trazer isso meio pronto, vou ver se dá para a gente listar as atividades e pegar as ações ali do concordo e discordo, porque se a gente conseguir o concordo e discordo, beleza, era o que faltava para a gente cadastrar. E a única coisa que vai faltar é a gente trocar uma mensagenzinha, deixar mais bonitinha aí as frescuraiadas. E fazer ele ser enviado direto no Power Automate. Então, dependendo de como for, semana que vem a gente vai ter o nosso card pronto já. Aí a gente vai terminar essa saga de criação do card. Beleza? Acho que é isso. Então, na semana que vem a gente continua com os cards, beleza? Aí vocês mandam aí, se vocês testarem, brincarem, fizerem alguma coisa, manda pra gente nos comentários também do vídeo. Ou manda pra gente no LinkedIn. É legal da gente trazer essas experiências que vocês estão tendo também. Tá bom? Eu tô deixando para ter a experiência junto com vocês, então eu não tô fazendo nada fora do, da nossa live aqui, mas para semana que vem eu vou tentar fazer algumas coisas para poder testar antes das coisas, tá bom? Isso aí. Show.